Você sabe a diferença entre Bitcoin e altcoins? Bitcoin provavelmente você já ouviu falar por aí, na grande mídia, já saiu no Jornal Nacional, William Bonner falando, mas vamos dar os créditos para a pessoa que falou primeiro de tudo na Globo, que foi a Ana Maria Braga. Acredite se quiser, você pode pesquisar no YouTube que tem um vídeo lá. Vamos começar então pelo Bitcoin, ele vai te dar todas as bases para você entender as mais de 1.300 criptomoedas ou altcoins que existem por aí. O Bitcoin surgiu em 2008, quando foi publicado por um cara ou grupo de pessoas chamado Satoshi Nakamoto, um PDF que a gente chama de white paper, onde definia as bases de uma moeda digital, ou seja, que não existe forma física, onde pessoas comuns podem transacionar valores de umas para as outras. Assim como você faz uma TED no seu banco, só que dessa vez sem precisar do intermediário, sem precisar daquele banco no meio de uma instituição financeira. O Bitcoin surgiu de forma totalmente descentralizada, para que as pessoas pudessem interagir entre elas próprias. Uma coisa interessante é que o Bitcoin surgiu com essa proposta de tirar o poder das grandes instituições e ele surgiu justamente pós-crise de 2008. Tem uma relação muito intrínseca entre as duas coisas, depois de uma crise global em que basicamente as grandes instituições financeiras causaram uma grande perda de valor entre as pessoas no mundo, o Bitcoin surgiu então com o propósito de resolver esses tipos de problemas. Então a gente não concentrar o poder do dinheiro nas grandes instituições e sim dar o poder às pessoas. A partir desse momento, o que era um software do Bitcoin foi evoluindo para um meio de pagamento e deu vazão aí para outras criptomoedas surgirem. E a gente chama as criptomoedas alternativas de altcoins. Existem algumas características fundamentais sobre o mercado de criptomoedas que você precisa saber. São 6 delas. A primeira é que esse mercado nunca fecha, diferente de uma bolsa de valores, onde as ações podem ser negociadas num período comercial, vamos dizer assim. O Bitcoin e as outras criptomoedas, elas são negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nunca para, não tem feriado, não tem final de semana. O segundo ponto é que esse é um mercado global, não é limitado só ao Brasil, Estados Unidos ou Japão. As criptomoedas elas existem no mundo inteiro e não existem barreiras. Essa é uma grande característica, uma grande qualidade do Bitcoin e das altcoins. Não existem fronteiras para o dinheiro. Eu não preciso depender de um banco para mandar dinheiro, por exemplo, daqui para os Estados Unidos. Eu posso fazer isso de forma muito simples, em poucos minutos. Um terceiro ponto que é chave para esse ecossistema é o ponto da segurança e da transparência. O Bitcoin e as altcoins, essa grande maioria das moedas, está baseada numa tecnologia única chamada blockchain. Essa é uma tecnologia que se baseia na criptografia para garantir a segurança entre as transações. Essa é uma das tecnologias mais seguras do mundo, que basicamente funciona como uma planilha de Excel. O blockchain é um registro que mostra lá todas as transações que foram feitas ao longo do tempo. E ele foi concebido para evitar fraudes. Então, quando a gente pensa num sistema financeiro tradicional que alguém pode fraudar uma transação, isso não é possível com o blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. O quarto ponto eu já te falei, o Bitcoin é uma moeda descentralizada. Isso quer dizer que não existe um banco, uma instituição financeira que emite ou controla essa moeda. Ela é controlada pelas pessoas, pela comunidade, de forma espalhada. Nem todas as criptomoedas são assim, mas esse é um ponto fundamental que deu ao Bitcoin um potencial de ganhar espaço e valorização ao longo dos anos. O quinto ponto está relacionado muito especificamente ao Bitcoin e algumas outras criptomoedas seguem também, que é uma tendência deflacionária. Enquanto a gente está acostumado hoje no Brasil com inflação, que é o dinheiro perdendo valor ao longo do tempo, o Bitcoin tem uma produção limitada, só vão existir 21 milhões de Bitcoins produzidos até o ano de 2140. Isso significa que existe uma escassez de Bitcoins e conforme essa oferta vai diminuindo a cada 4 anos, a gente tem um processo de deflação e ele tende a se valorizar por ter uma oferta mais limitada conforme o tempo passa. O sexto e último ponto, ele se parece muito com o quarto, da descentralização. Só que agora eu estou falando de não existência de intermediadores. Pensa hoje em como você faz uma TED ou um DOC para algum amigo, para algum familiar. Você precisa de um banco para intermediar essa transação. Com o Bitcoin ou com outras altcoins, você não precisa desse intermediário. Você pode basicamente transferir dinheiro sem precisar de um banco no meio. É muito mais simples, rápido e muitas vezes menos oneroso para você fazer as transações de valores com Bitcoins ou altcoins. Mas se eu tivesse que resumir, então, com uma única característica que torna todo esse mercado de criptomoedas algo realmente diferencial, é a tecnologia de blockchain e a tecnologia de criptografia aplicada às transações financeiras. No final das contas, a gente está criando um ecossistema de moedas ou de ativos digitais que é extremamente seguro e possibilita a gente resolver vários problemas da economia tradicional. Só que aí você se pergunta, existem mais de 1.300 altcoins no mercado, será que vale a pena comprar qualquer uma delas? Será que todas funcionam da mesma forma?
Lógico que não. Se a gente tivesse que definir de uma forma simples a diferença, cada criptomoeda surge tentando resolver um certo problema, com uma certa característica ou particularidade. O Bitcoin surgiu lá em 2008, 2009, tentando facilitar as transações financeiras. Mas hoje você tem outras altcoins, né, outros criptoativos que funcionam para outros propósitos, né? Você tem o Ethereum, que funciona como um supercomputador descentralizado. Você tem moedas que também funcionam como meio de pagamento, mas focam em privacidade, como é o caso de Monero. E você tem outras criptomoedas que vão tentando implementar algo que o Bitcoin ainda não implementou para resolver outros problemas da economia. Por exemplo, o Ripple, que surgiu com uma empresa, então ele não é descentralizado, mas ele foi criado para facilitar as trocas financeiras entre bancos. Mas entre essas mais de 1.300 altcoins, existem, lógico, as mais populares. O Bitcoin, obviamente, é a principal delas, surgiu há muito mais tempo, tá aí, tem uma dominância muito grande desse mercado, mas o mercado não se limita só ao Bitcoin. Em segundo lugar, em market cap, né, que é o valor de mercado das criptomoedas, vem o Ethereum, que foi uma moeda criada em 2015 com o propósito de ser um computador descentralizado, então como se fosse um computador que roda vários aplicativos interessantes, um deles são os smart contracts. Na sequência, você tem moedas que fazem coisas diferentes também, como a IOTA, que surgiu para o ambiente de IoT, que é o ambiente de internet das coisas. O Ripple, que eu falei agora há pouco, uma moeda que tenta solucionar as transações entre bancos. O Litecoin, que foi uma moeda criada como uma derivação do Bitcoin e tenta implementar melhorias que o Bitcoin ainda não implementou. E, por exemplo, o Monero, que também é uma moeda focada muito em privacidade, em esconder a sua identidade e garantir que você tenha as suas informações de transação de valores guardadas somente para si. Mas não é só porque uma altcoin é super popular que ela deve ser a sua escolhida. Existem outros critérios que você tem que levar em consideração. Quando a gente olha para uma criptomoeda, uma análise muito importante é uma análise tecnológica, né? No final das contas, você quer ver como que aquele software, né, um programa de computador, como que ele funciona de fato, se ele não tem problemas. Então, a gente entra nos detalhes técnicos para entender como que ele realmente se propõe a resolver os problemas. E lógico, na raiz de tudo, como que é a proposta dessa moeda. Hoje, vamos supor, se eu tenho um Bitcoin que funciona como um meio de pagamento entre pessoas, se surge outra moeda que faz a mesma coisa, ela precisa se diferenciar bastante ou ter uma característica muito interessante para poder se valorizar mais do que o Bitcoin ou ser uma alternativa melhor ainda do que ele. Então, na hora de você escolher, a minha primeira dica prática seria você olhar qual que é o problema que essa altcoin resolve. Ele é bom o suficiente para essa moeda trazer a atenção das pessoas e se valorizar? Lembrando que a valorização das criptomoedas é muito explicada por o número de pessoas que as usa. Então, uma moeda que ela pode ser super legal, mas não tem usuários, ela nunca vai valer nada. Agora, uma moeda que consegue angariar uma comunidade de usuários, ela sim tem um futuro muito promissor pela frente. Mas essa discussão aí vai muito mais longe do que isso, e aí eu te convido para se cadastrar na nossa newsletter Crypto Talks, que vai ao ar todas as sextas-feiras, onde a gente tem todo um espaço semanal para discutir com você novidades e informações sobre outras criptomoedas e como esse mercado está se desenvolvendo. Lembrando que essa newsletter ela é gratuita, semanal, e você pode se cadastrar no link que eu vou deixar na descrição. Um abraço!